como a gente tratar o paciente que apresenta aquela inclinação do corpo, certo? Que é muito comum aí nos pacientes que apresentam o torcicolo, certo? Então, hoje aqui a gente vai discutir sobre isso, beleza? Combinado? Dar diquinhas para vocês, mostrar algumas sacadas importantes aí para você conseguir gerar esse resultado no seu paciente, beleza? Então, simbora. Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico, sou especialista no tratamento das disfunções pediátricas em até 4 atendimentos e também sou criador do método TEMAP, que é o meu método de terapia manual avançada pediátrica, onde eu ensino fisioterapeutas a tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, se tornando aí uma referência na pediatria. Certinho? Então hoje a gente vai falar como tratar o paciente com inclinação lateral à direita, né? Aquela disfunção ali no nosso paciente, que quando chega no nosso consultório, o paciente que está com inclinação, a gente já fica assim um pouquinho do cabelo em pé, porque a gente sabe que é o que dá mais trabalho, né? Então tratar a inclinação, às vezes é o que dá mais trabalho. A rotação a gente consegue resolver bem rápido, certo? Mas a inclinação tem pacientes que demoram mais. E quanto mais conhecimento a gente tem para tratar o local certo, mais rápido a gente vai conseguir resolver o problema desse paciente. Então é isso que vocês vão aprender aqui hoje, tá certo? Então primeiro a gente precisa contextualizar, gente, alguns conceitos básicos aí quando a gente fala de torcicolo no paciente, certo? Eu vejo muita coisa aqui na internet e muita informação errada. Tem muita gente consumindo informação errada aqui, tá? Então tá existindo muita confusão aí em definição de termos básicos das disfunções pediátricas de uma forma geral. E quando a gente fala de torcicolo, que é algo que está se falando muito, graças a Deus as pessoas estão enxergando cada vez mais essa disfunção, entende que ela não é o ECOM só em disfunção, então as pessoas estão com os olhos mais abertos para esse tipo de alteração postural, então isso está sendo falado mais aqui na internet. Então eu acho que a primeira coisa que todo fisioterapeuta precisa entender para conseguir tratar o paciente de forma mais rápida e assertiva é diferenciar os conceitos básicos entre limitação, preferência posicional, certo? E lateralidade. Então são conceitos diferentes, são coisas diferentes e que você precisa entender sobre eles para você conseguir tratar, tá? Então imagina, por exemplo, que o paciente ele vai ter uma limitação na rotação cervical desse corpo, dessa cabeça, certo? Dessa rotação cervical. Então, uma limitação significa o quê? Que quando a gente vai fazer um teste no nosso paciente de rotação cervical, para um dos lados, ele vai fazer os 90 graus de rotação, beleza? Só que para o outro lado, ele, sei lá, para ali nos 60 graus. Ele não consegue. Você tenta estimular com um brinquedo, você tenta fazer de forma passiva, né? De forma ativa com um brinquedo, tenta fazer de forma passiva. Esse paciente pode apresentar até algumas atitudes compensatórias corporais. Eu falo muito isso lá para os meus alunos do TEMAP, que são sinais que esse paciente nos dá durante o teste de avaliação de mobilidade cervical, que ali existe uma limitação, ali existe uma disfunção que precisa ser tratada. Então o paciente ele vai olhar e fazer os 90 graus de rotação para um lado, ok, mas para o lado contralateral ele vai chegar numa limitação. Então chega ali em 60 graus, acabou, ele não vai mais. Se você tenta forçar ou fazer de uma forma passiva, esse paciente pode apresentar alguma atitude compensatória corporal, certo? Então, por exemplo, elevação de ombro, girar o corpo, tudo isso são atitudes que esse bebê está tendo para se proteger, porque a limitação causa dor, causa desconforto, certo? Então isso já quer dizer para você, na sua avaliação, que de fato esse paciente tem uma disfunção e que precisa ser tratada. Gente, isso é limitação, tá? É completamente diferente de uma preferência posicional, certo?
Uma preferência posicional é o paciente ele olha os 90 graus para o lado direito, ele olha os 90 graus para o lado esquerdo, mas por algum motivo, pode ser por questões inatas do corpo, pode ser por estímulos visuais que ele tem só do mesmo lado, ele prefere olhar sempre para o mesmo lado. Mas se você for fazer um teste de forma passiva, se você for fazer um teste de forma ativa, ele tem os 90 graus de rotação para os dois lados. Mas por algum motivo, questões inatas do corpo, estímulos visuais mais de um lado, o berço fica mais para o lado, a janela que ele está sempre olhando é sempre para o lado direito, isso pode ser o suficiente para esse bebê ter essa preferência de olhar sempre para o mesmo lado, certo? Então, isso é uma preferência, tá? A preferência ela pode ser uma consequência se esse paciente já teve uma limitação. Então, por exemplo, se esse paciente chega no seu consultório com 3, 4 meses, ele passou 3, 4 meses, na verdade muito mais, porque às vezes a disfunção ela vem antes, né? Já lá desde o período gestacional. Então, esse paciente ele passou meses da vida dele tendo acesso e tendo mais facilidade em um hemisfério corporal, né? Em um hemicorpo. Então ele vai ter mais facilidade de um lado. Todas as conexões neuronais de movimento, questão neuromotora mesmo, foi mais estimulada de um lado porque era o lado que ele tinha mais acesso. E aí se você trata esse paciente, ele não vai ter mais bloqueio nenhum, ele vai, ó, perfeito, olhar para os dois lados iguais, ter os 90 graus de rotação para os dois lados, mas ainda nessa questão motora, ou se a gente deixar ele lá sempre à vontade, os pais vão falar, não, ó, ele gosta sempre ainda de olhar para o mesmo lado, certo? Mas aí esse paciente ele não tem mais uma limitação, ele ainda tem uma preferência por conta desse tempo, é uma consequência desse torcicolo, dessa limitação que você tratou, certo? E aí a gente precisa quebrar esse padrão motor, a gente na verdade precisa estimular esse outro hemisfério cerebral, esse outro hemicorpo, que é para literalmente a gente formar novas conexões neuronais, certo? E aí a simetria acontecer. Esse bebê mexer os dois lados do corpo, tá? Ficou claro para vocês? Então quem acha aí que torcicolo é só liberar né? Existe muito mais aí do que a gente precisa entender. Então, são conceitos básicos, lateralidade e limitação. Limitação e preferência são duas coisas diferentes, a gente precisa entender. Porque se esse paciente chega, por exemplo, com uma preferência para o seu consultório, você às vezes pode se frustrar, porque você vai querer talvez só fazer ali uma terapia manual nesse paciente, mas você não vai achar disfunção, você não vai achar nada alterado, mas essa família vai dizer, não, mas ele fica só do mesmo lado. Então, entenda como é que está essa rotina de hábitos em casa. Será que não é essa questão posicional, esses pais que deixam esse bebê nessa mesma posição? Então, você precisa alterar nessa mudança de hábitos da família. Não é aplicar técnicas da terapia manual, certo? Olha a diferença quando a gente tem conhecimento e entende como é que as coisas acontecem. A gente fica mais assertivo no nosso tratamento, certo? A gente sai daquela coisa rasa, daquele conhecimento raso ali, de, sei lá, fazer um alongamento, mexer no ECMO e acabou. E o torcicolo é só isso. Não, o torcicolo ele tem uma alteração de movimento envolvida, só que ele influencia no resto da vida do nosso paciente. A gente vai falar sobre isso aqui. Inclusive, eu tô até com um artigo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tava lendo, ó, antes de entrar na live, tava lendo 2 artigos aqui bem fantásticos. E eu trouxe informações importantes para a gente discutir aqui, pra vocês entenderem um pouquinho desse tratamento com a terapia manual. Certinho? Então é isso. A gente faz todo esse contexto e a gente precisa entender o que é que está acontecendo. E aí, gente, a lateralidade, ela só vai acontecer nos 4 anos de idade. A partir dos 4 anos de idade é que o seu paciente vai ter maturidade do sistema nervoso depois que ele desenvolveu todos os 2 lados do corpo, certo? Os nossos músculos, os ossos precisam de movimento e estímulo para se desenvolver, certo? Por isso que precisa ser simétrico todo o desenvolvimento motor do nosso paciente. Não pode existir assimetria, tá? Porque a gente está em desenvolvimento, o nosso paciente ainda está em desenvolvimento. Então é importante que ele estimule os 2 lados.
que as fases do desenvolvimento motor aconteçam dos dois lados, porque ele precisa estimular os dois hemisférios, certo? Cerebrais e os dois hemicorpos, tá bom? Então isso só vai acontecer, essa escolha de qual é o hemisfério cerebral que vai trabalhar mais a partir de 4 anos de idade. Certo? Então é depois que todo o desenvolvimento motor aconteceu, depois que todo o estímulo corporal aconteceu, que desenvolveu os músculos, as articulações, os ossos, está tudo muito bem definido ali no nosso paciente, esse sistema nervoso está muito bem maturado, então essa lateralidade vai acontecer, certo? Então são coisas, gente, muito distintas. Tá? Sabe por quê? Isso é até um conhecimento que você precisa ter para conversar com as famílias. Porque muitas vezes o paciente vai chegar com a limitação de cervical aí no seu consultório e aí o pai, geralmente o pai ele não quer aceitar muito, né? Que o filho ali tem alguma coisa, diz que a mãe vai tá colocando coisa no menino, que o menino é saudável, né? Geralmente tem essa questão machista aí. O homem não quer aceitar que o filho tem alguma coisa, certo? E isso é um conhecimento que você pode ter essa conversa com essa família. Fala, não, ele olha mais para um lado, a família vai chegar falando isso para você. Ele olha mais para um lado porque ele vai ser destro ou vai ser canhoto, o menino tem 1 mês de vida. O paciente chega com 1 mês de vida. Não faz sentido. Não estar no momento ainda desse bebê escolher se ele vai ser destro ou canhoto. E aí você dando esse conhecimento, falando, explicando isso para aqueles seus pacientes, para aquela família que está no seu consultório, aí eles vão entender e vai respeitar você. É dessa forma que a gente vai ganhar confiança do nosso paciente, certo? É dessa forma que o que você falar eles vão acreditar, porque você de fato está dizendo o porquê daquilo e por que não é normal. O normal seria diferente. Você está mostrando o motivo, certo? A causa daquele problema. E que um bebê de 1 mês não tem capacidade ainda para escolher o que é que vai fazer. Se é de um lado, se ele vai ser destro ou canhoto, certo? Então é dessa forma, gente, é por isso que você vai conquistando essa confiança dessa família, certo? E aí você não vai se frustrar mais com aquelas famílias que acreditam muito mais, sei lá, no pediatra, que não é fisioterapeuta, que falou que aquilo é normal, que é assim mesmo, que é só estimular em casa, eles vão no seu consultório, mas sei lá, desdenham do tratamento, não acredita muito bem, ou não tem uma noção da seriedade daquele problema, certo? Por quê? Porque outro profissional que não é fisioterapeuta, que não tem conhecimento, falou para aquela família, deu uma orientação errada. Então é o seu papel como profissional e fisioterapeuta ter esse conhecimento e mostrar para a família que sim, tem alguma coisa errada e que algo precisa ser feito. A gente só vai conquistar esse respeito dessa família e essa confiança quando a gente tem conhecimento e mostrar para ela. Estão entendendo, gente? Como é que as coisas funcionam? E não adianta ficar chorando, porque a fisioterapia é desvalorizada, porque a fisioterapia, o pessoal acredita mais no Google do que em mim. É lógico. Você não tem uma conversa aprofundada com seus pacientes? Você não tem esse conhecimento para explicar de forma assertiva o que é que está acontecendo com o seu paciente? E aí você consegue mostrar esse resultado porque quando você trata desde o seu primeiro atendimento, essa família já vai observar essa diferença nesse seu paciente. Porque você vai estar tratando o local correto. Não perdendo tempo com ECOM. Que anos da nossa vida de profissão, né, a fisioterapia perdeu tempo achando que a causa de toda alteração, de toda assimetria de movimento cervical é causada por uma alteração no ECOM, né? Qual é a classificação básica que a gente tem do toxicólogo? Se a gente vai na literatura ou nos livros, até de medicina. Esse paciente ele tem uma fibrose músculo-esquelética, né? Tem uma fibrose aí no esternocleidomastoide, no ECOM. E de onde é que vem essa fibrose? Não sabe, é porque acha que ali no período gestacional teve
teve uma injúria naquele músculo, né? Teve uma hemorragia ali naquela região, alguma coisa do tipo, e esse paciente ele tem uma predisposição maior, né, a ter uma fibrose tardia depois que nasce. E não. Os estudos já mostram que não, certo? Inclusive eu trouxe isso para vocês, esses 2 artigos que eu estava lendo, tá? Não tem muita relação essa questão dessa fibrose tardia, tá? Então, quando a gente vai lá ler, gente, a classificação básica do torcicolo, então o torcicolo é uma alteração postural que o paciente vai ter essa limitação de rotação cervical com inclinação do corpo. Então, geralmente, o paciente ele roda a cabeça para um lado e inclina contralateral, né? Então, antigamente chamava-se até postura do pardal. Tá? Então, existem 3 categorias básicas. A gente chama de torcicolo com a massa tumoral, propriamente dito, que não é um tumor, mas é ali uma fibrose, uma tensão na fibra do ECOM, certo? E que vai causar essa limitação cervical. Então, tem essa classificação. Tem o torcicolo muscular, sem massa tumoral, né? Que não vai ter nada, a gente passa a mão e não sente nada aqui, mas o paciente ele vai apresentar essa característica de limitação de rotação cervical. E tem o torcicolo postural, certo? E o torcicolo postural é o que faz muito mais sentido, tá? O torcicolo postural significa dizer que outras estruturas podem entrar em disfunção e, por consequência disso, esse paciente pode apresentar essa limitação cervical, entendeu? Ou inclinação do corpo. Tanto a limitação cervical de rotação, mas também essa limitação do corpo. Então, existem algumas situações que podem estar acontecendo no nosso paciente ou ter acontecido desde o período gestacional, certo? Que causou disfunções ali nesse corpo e por esse motivo ele faz posturas adaptativas. E essas posturas adaptativas podem ser com essa limitação cervical e com essa inclinação corporal, tá? Então, são consequências dessas disfunções de mobilidade em vários outros tecidos do nosso corpo. E aí esses 2 estudos que eu estava lendo aqui para conversar com vocês hoje fala muito sobre essas disfunções de compressão nas bases de crânio do nosso paciente, certo? Occipital e vértebras cervicais, né? Então falam-se muito, deixa eu tirar esse negócio aqui para ficar melhor na minha coluna. Então, existem 2 autores super respeitados aí no mundo da terapia manual, que é o Robert Russell e o Biderman, que eles falam muito sobre disfunções de mobilidade nessas estruturas de cervical alta, tá? Então, um deles, inclusive, falou muito sobre essa questão que não faz muito sentido a gente ter o torcicolo congênito como uma causa principal do ECOM, certo? Que é muito mais interessante a gente fazer um tratamento com terapia manual na base, na cervical desse nosso paciente, base de crânio e cervicais, porque aí a gente vai conseguir regular esse tônus do ECOM e não perder tempo fazendo alongamento, certo? Ou seja, já tem descrito isso na literatura e ainda tem fisioterapeuta que perde tempo fazendo alongamento. Não faz sentido. E por que não faz sentido a gente fazer alongamento muscular, certo? Porque a gente precisa entender que o ECOM, gente, ele é um grande empregado ali da empresa, certo? Se o ECOM entra em disfunção, ou seja, ele está com hipertonicidade, foi porque a inervação que comanda essa ação muscular, ela entrou em disfunção. Como essa região aqui de cervical e base de crânio tem total relação pela emergência do nervo acessório, que é o nervo motor, que manda o ECOM contrair ou relaxar, certo? Essa disfunção nessas regiões vão irritar essa inervação. E essa irritação, um nervo com a pressão em cima dele, essa condução neural, certo? Ela não vai funcionar adequadamente. E aí essa condução neural, esse sinal aí neural pode
hipersensibilizar a ação aí dessa musculatura e ele ficar contraído o tempo todo. Por isso que faz muito mais sentido você aplicar técnicas da terapia manual aí nessa região cervical alta, que aí você vai conseguir regular o tônus do ECOM do seu paciente. Por isso que eu fico siri na lata quando eu vejo aqui no Instagram fisioterapeuta gravando e achando a coisa mais linda fazendo alongamento do ECOM. Gente, alongamento do ECOM pode ser algo de conduta que você ensina essa família para potencializar o que você faz no seu consultório, né? Você mostrar para esse corpo que ele consegue agora olhar para o outro lado, você dá estímulo motor para que esse corpo entenda, esse bebê, esse paciente entenda que consegue olhar para o outro lado, mas não é tratamento para fazer em consultório. Eu não acredito em tratamento de alongamento do ECOM. Ah, mas tem estudos que falam não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, não faz sentido. Não faz sentido. Se existe técnica que a gente consegue tratar a estrutura, existe uma hierarquia dos tecidos, gente. Existem tecidos que são mais importantes do que outros dentro de qualquer disfunção, certo? Então o músculo é um deles. O músculo só funciona porque o nervo manda ele funcionar. Só contrai e relaxa por conta disso. Eu vou perder tempo alongando musculatura do ECOM ou trabalhando estruturas que emergem esse nervo e que faz todo esse trabalho aí de ação muscular, certo? Eu vou na causa do problema. Esse é um raciocínio que a gente consegue gerar resultado no nosso paciente de forma rápida e duradoura, certo? É assim que você vai sair desse limbo de não conseguir gerar resultado no seu paciente. É assim que você vai sair desse limbo de, parece que meu tratamento empacou. É lógico que vai empacar. Você não está tratando a causa do problema, certo? Fora que a gente causa desconforto no nosso paciente. Eu odeio trabalhar com paciente chorando. Quem é meu aluno sabe, eu não atendo paciente chorando. Existem táticas que a gente pode usar para esse paciente aceitar o nosso tratamento. E o nosso próprio toque, com as técnicas da terapia manual, já é um toque que regula esse sistema nervoso e esse paciente ele consegue ficar tranquilo e relaxado. Então, o atendimento no consultório é muito gostoso para o seu paciente. Ele relaxa, ao contrário do alongamento. Tá? O paciente pediátrico, gente, ele vai lembrar de você. Então ele chega lá, tá super rígido, duro, você vai fazer alongamento nesse paciente, no seu próximo atendimento ele não quer nem olhar na sua cara. Por isso que não faz sentido a gente fazer alongamento. Certo? A gente pode ensinar, vai de uma forma bem sutil e suave, essas famílias a fazerem em casa, porque aí potencializa o seu tratamento. Mas não pode ser um tratamento principal, certo? Não pode ser um tratamento principal. A gente precisa tratar a estrutura que precisa ganhar mobilidade. Certo? Ó para isso aí, ó que maravilha. Eu adoro isso aqui, gente. Ó, a Jéssica Barroso colocou, porque eu tô falando e aí tem mãe aqui me assistindo, ó. Jéssica Barroso, quando eu procurei ajuda para tratar o torcicolo do meu bebê com 2 meses, a profissional só alongava. Hoje ele está com 5 meses, com assimetria craniana, desalinhamento postural e meu bebê está com atraso do desenvolvimento motor. Por quê? Não tratou a causa do problema, certo? E olha, quando a gente fala de causa de problema, gente, olha como é importante a gente ter conhecimento. Eu deixei uma parte aqui do artigo grifado. O estudo mostra que 10% foi feita uma seleção de recém-nascidos, onde constatou que mais de 10% deles apresentam sinais de assimetria do funcionamento da coluna cervical superior, certo? Talvez ninguém sugira o tratamento rotineiro de todos os bebês inicialmente assimétricos, mas esses bebês devem ser reexaminados mais tarde e receber terapia se o déficit funcional não tiver diminuído espontaneamente após 4 ou 6 semanas de vida.
Ou seja, se aquele paciente que nasceu e ali naquelas primeiras semanas de vida, ele apresenta uma assimetria do movimento cervical, e aí essa família vai lá para aquela primeira avaliação com o pediatra, né, de uma semana, relata isso para o profissional, e ele fala, é assim mesmo, fique estimulando que vai melhorar. A literatura já fala que precisamos ficar de olho. Se essa assimetria funcional passar de 4 ou 6 semanas, precisa de tratamento. Isso não vai se resolver sozinho. Olha que interessante. Certo? E aí mais. Kessen, que foi um autor, e outros mostram que a precisão e a propriocepção do membro superior é reduzida em casos de escoliose idiopática, ou seja, a assimetria, a inclinação lá do corpo do nosso paciente, da coluna vertebral. Como a propriocepção dos braços depende muito do funcionamento da região sacral e occipital, déficits funcionais nessa região devem ser corrigidas o quanto antes. Ou seja, aquele seu paciente lá que tem questões motoras envolvidas, às vezes tem uma descarga de peso em um hemicorpo, tem um engatinhar assimétrico. Muitas vezes, gente, isso são consequências dessas disfunções de mobilidade tecidual. Falando especificamente aqui, por exemplo, da nossa cervical alta, da cervical alta do seu paciente. Certo? Então vai ter questões motoras aí reduzidas. A propriocepção do seu paciente também vai estar alterada. Olha a importância de você aprender a tratar todas essas disfunções, entender o funcionamento disso tudo. E que muitas vezes esse seu trabalho aí, essa sua questão motora que você já tem no seu consultório, só o que você faz no seu consultório não é o suficiente. Porque existem bloqueios que precisam ser tratados. É isso que vai resolver a vida do seu paciente. Certo? Interessante, né? Jéssica, conta mais aí teu bebê. Deixa eu só botar em uma parte aqui do artigo que eu queria ler para vocês também. Antes da gente continuar. Vamos lá. Colocou, boa noite. Você teve algum paciente que a assimetria estava associada com necessidade de realizar a frenectomia para ter êxito no tratamento? Meu nome é Cristina. Cristina, você fala de assimetria do crânio ou do torcicolo? Não tem nada a ver, certo? O profissional que relata isso para as famílias, que fala que o torcicolo foi causado pela língua presa, ou tem que melhorar, tem que fazer a frenectomia para melhorar a assimetria do crânio. Não tem nada a ver. Vou repetir? Não tem nada a ver. Não tem estudos que falam sobre isso, certo? Não tem relações anatômicas que explicam esse raciocínio. Então, frenectomia com torcicolo congênito e assimetria craniana não tem relação nenhuma. Ícaro, muitas vezes o torcicolo pode vir com o freio curto? Pode, tá? Mas não tem relação nenhuma que um causa o outro, certo? Se o profissional que te atende e fala isso, e se você é profissional e acredita nisso, desculpe lhe falar, mas você não está com um raciocínio bom, adequado. Olha para aí, ó. Jéssica Barroso. Estamos correndo contra o tempo perdido. Depois de passar em 6 profissionais na minha cidade e muita insistência, conseguimos começar o tratamento correto. Tá vendo, gente? Como não ter conhecimento atrapalha a vida do nosso paciente.
Esse paciente começou a ser tratado com 2 meses. Já está com 5. Olha o tanto de tempo que foi perdido. Certo? E a gente sabe que quanto mais o tempo passa, o prognóstico, a chance desse prognóstico ser super positivo vai diminuindo. Certo? Por isso que o tratamento precisa ser o mais rápido possível. Beleza? Então vamos lá, a gente falou dessas questões aqui, dessas disfunções de cervical alta, base de crânio, tá? Então é uma região, gente, que ela é muito suscetível a entrar em disfunção, tá? Por alguns motivos, listei aqui alguns para vocês. Por exemplo, uma restrição suboccipital muito vulnerável aqui nessa região, né? Uma restrição articular insuficiente ali dos côndilos do occipital com atlas. Então não tem muita fixação ali, esse movimento é muito livre e isso pode ser um sinal, né? Isso pode ser algo que essa região ela seja muito mais suscetível a entrar em disfunção, tá? Nesses primeiros meses de vida, tá? E o controle neuromotor dessa região aqui também que está diminuído. Então, isso são algumas características dessa região cervical, base de crânio, que faz com que essa região ela entre mais em disfunção, principalmente ali na questão do período gestacional, certo? Questões do parto, tudo isso são situações que fazem com que essa região ela entre em disfunção. Então, essa região com disfunção, esse paciente pode apresentar todas essas alterações, essa limitação cervical, mas também inclinação do corpo. E aí isso pode também transferir para o resto do corpo do paciente. O paciente ele vai mexer mais um membro superior do que outro, e isso também pode chegar até nos membros inferiores. Então você consegue observar essa assimetria, esse bebê todo inclinado, tá? Então não faz sentido, por exemplo, se você pega esse paciente que ele está inclinado e você tenta corrigir o crânio e a pelve desse paciente, você vai observar que o tronco dele vai continuar deslocado. O tronco dele não se corrige, certo? Por quê? Porque é uma falsa sensação da gente querer achar que a inclinação do nosso paciente é só uma questão muscular. Então vamos aqui fazer um estímulo lateral, que é para ele contrair, fazer uma contração aqui contralateral, e isso vai dando essa organização. Não. Façam esse teste no paciente que chega para você. Tá lá com inclinação, pega a cabeça, pega a pelve, tenta aliar essa cabeça e a pelve, você vai observar que essa região torácica aqui do tronco, ela ainda vai continuar deslocada para a lateral, certo? Então isso é um sinal de compensação corporal. O que precisa ser tratado é a base de crânio do seu paciente, certo? É assim que você vai conseguir tratar o paciente de uma forma mais efetiva. Mais uma vez, esses estímulos eles são importantes? Para você ensinar para a família, para potencializar o seu tratamento. Não para ser o tratamento principal do que você faz no seu consultório. Porque aí vai ser esse caso aí que aconteceu com a filha da Jéssica. O paciente está fazendo tratamento desde 2 meses, já está com 5 e ainda não melhorou. Tá? Gente, tá fazendo sentido na cabeça de vocês? Me mandem um oi aqui. Então, gente, a Jéssica falou que já foram 6 profissionais na cidade. Não sejam esses 6 profissionais, tá? Por favor, vamos nos atualizar. Mas só em vocês estarem aqui hoje, já mostra que vocês estão comprometidos em melhorar a vida do paciente de vocês. Ter mais conhecimento para a gente conseguir gerar resultado. Estou feliz com vocês. Quinta-feira, pré-eleição, e a galera aqui comigo. Parabéns. Jéssica, meu bebê tem 5 meses. Jéssica, foi o que eu li. Desalinhamento postural, ombros elevados, pernas assimétricas. A Jéssica, ela botou outro texto. Meu bebê tem 5 meses, assimetria craniana, inclinação da cabeça, desalinhamento postural, ombros elevados, pernas assimétricas. Foi descoberto com 27 dias de vida, começando a tratar. Certinho, gente?
Eu peguei até uma parte aqui, ó, falando isso do ECOM que eu falei para vocês, desse artigo que eu li aqui, ó. O esternocleido é uma covítima do trauma subjacente às estruturas articulares da coluna cervical. E como tal, não é um bom ponto de partida para terapia e análise. Ou seja, a gente avaliar esse torcicolo ou fazer um tratamento baseado no ECOM, certo? Uma terapia correta das articulações suboccipitais resulta em um alinhamento do tônus muscular do ECOM. Certo? Ó, tá aqui no artigo que eu estava lendo antes de bater esse papo com vocês. Certo? Tá fazendo sentido? Perfeito. Kaline disse: sim, doutor, tô com uma bebê para atender que está com 5 meses e assimetria craniana, tratando com osteopatia e comigo na parte manual, sem alongamento. Muito bem, sem alongamento. Quem me conhece, quem conhece o TEMAP, quem conhece a terapia manual, quem me segue aqui no Instagram, vai saber, esse é meu lema, alongamento não é tratamento. Ó, rimou. Alongamento não é tratamento. Show de bola, adorei. Certinho? Então se você me segue e falar que tá fazendo alongamento, eu vou aí perturbar você, certo? Kaline, não tem osteopata na minha cidade. Não precisa. Você consegue tratar isso. Não precisa ser osteopata para ter esse conhecimento aqui não, tá? Estou ensinando para fisioterapeutas. Fisioterapeuta que trabalha com a terapia manual. Certinho? Vivian colocou: qual a diferença do tratamento da osteopatia e da terapia manual? As duas trabalham com fáscias? Vivian, a osteopatia é uma terapia manual, tá? Gente, terapia manual é tudo que a gente utiliza as mãos para tratar o nosso paciente, tá? Então, ó, drenagem linfática é terapia manual, exercícios passivos é terapia manual, microfisioterapia é terapia manual, certo? Tudo que utiliza as mãos são terapias manuais. A osteopatia, gente, não é um curso de um final de semana. A osteopatia é uma forma de pensar, sabe? Então, não se resume a técnicas, não. É uma formação, tá? E a osteopatia trabalha com qualquer tecido, assim como a terapia manual também pode trabalhar com músculo, com fáscia, certo? Só que tem terapia manual, por exemplo, para fonoaudiólogo. Vocês sabiam que fonoaudiologia trabalha com terapia manual? Liberação ali do assoalho da boca. Cada profissional foca em alguma coisa e tem uma forma de raciocinar para gerar resultado no nosso paciente, certo? A grande questão é, a osteopatia é uma escola de respeito. Se você quer, por exemplo, trabalhar com pediatria, não, mas eu quero trabalhar com pediatria, eu vou fazer osteopatia. Tá, você tem que escolher uma escola que tenha respeito, que são pelo menos 5 anos de formação, tá? Mas se você quer ter conhecimento específico na área, quer ter know-how, quer ter técnica, quer ter raciocínio para conseguir gerar resultado, que nem eu vivo postando aqui com os meus alunos do TEMAP, não precisa fazer 6 anos, 5 anos de formação. Essa é a grande diferença, certo? A gente consegue ter conhecimento de forma rápida. Daniela colocou: quais são os tipos de torcicolo? Torcicolo muscular congênito, a classificação lá, com massa tumoral, que a gente precisa ver o nódulozinho no ECOM. Torcicolo muscular, que não tenha o nódulozinho no ECOM, mas o paciente pode apresentar limitação, certo? E o torcicolo postural, que são alterações de muitas estruturas, pode ser, por exemplo, faciais, ligamentares, região pélvica,
Mas o tema específico que eu falei aqui hoje é base de crânio, que vai causar essa limitação tanto de rotação quanto de inclinação do nosso paciente, né? Li esse artigozinho para trazer para vocês entenderem que já tem isso descrito na literatura. Então, essa informação que eu trago aqui para vocês todos os dias, isso que eu ensino para os meus alunos da terapia manual, de conseguir tratar o paciente em até 4 atendimentos, já tem descrito na literatura, gente. Já tem artigo falando sobre a terapia manual, que faz muito mais sentido a gente ter esse conhecimento do que perder tempo fazendo alongamento. Tá? Certinho, gente? Mais alguma dúvida? Deu para entender? Primeiro os conceitos básicos lá para você saber se seu paciente está com uma limitação, se é uma preferência ou se é uma lateralidade. Depois, né, a classificação lá do torcicolo muscular congênito, segundo a literatura, os livros aí de medicina, que eles trazem essa causa dessa disfunção no ECOM como se fosse um hematoma ali no músculo, e isso pode ter uma predisposição para esse paciente desenvolver uma fibrose tardiamente. Os estudos já mostraram que não, que isso não tem relação desse paciente apresentar esse hematoma no ECOM e isso ser um risco desse paciente ter uma fibrose tardiamente aí no ECOM, certo? Mas ao contrário, viram que quando trabalha essa questão dessa cervical, base de crânio, essas estruturas que entram muito em disfunção, pelo aquilo lá que eu falei para vocês, né? Essa questão do tônus muscular, da restrição do occipital, dessa restrição articular dos côndilos com o atlas ser insuficiente, né? São questões que facilitam esse processo de disfunção dessa região. Então faz muito mais sentido tratar essa alteração, essa região, e assim a gente consegue regular esse tônus muscular. Tá? Show? Beleza, gente? Adorei conversar com vocês. Muito obrigado, certo? Terça-feira tem mais, tá certo? Aguardo vocês. Terça-feira, todo mundo comigo. Já passou a eleição, pelo amor de Deus, tá? Já passou a eleição. Não fiquem com esse negócio de empolgado com a eleição, com carreata. Bora estudar. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida.